Monarquia. Uma monarquia é um tipo de governo, governado por um monarca, que é geralmente um rei ou uma rainha. O papel do monarca é passado através da mesma família, de geração em geração, geralmente indo para o mais velho. Grandes países operando sob uma monarquia incluem o Reino Unido, Japão, Espanha, Suécia e Arábia Saudita. Há diversas formas de monarquias, por exemplo, a monarquia simbólica, onde o monarca não tem poder político ou econômico, como o Reino Unido. Em vez disso, o país é governado por um governo parlamentar, liderado por um primeiro-ministro. Por outro lado, uma monarquia absoluta é onde o rei ou a rainha tem o poder para fazer todas as decisões importantes em um país. A desvantagem de uma monarquia é que pode levar a líderes insuficientes que vieram para o poder porque eles eram os heróis. Isso geralmente leva a uma falta de governança democrática e o potencial de abuso de poder. Socialismo. Socialismo é uma forma de governo em que os trabalhadores são permitidos ter propriedade, mas a distribuição de produtos e serviços é controlada por um governo central. O objetivo do governo é distribuir todos os produtos e serviços igualmente para garantir que todos no país tenham as mesmas oportunidades que todos os outros. Alguns dos exemplos mais comuns de estados socialistas são a República da China e a República de Cuba. Enquanto que a maioria dos estados socialistas se chamam de repúblicas, geralmente seguem os fundamentos do socialismo, onde o trabalho e a propriedade são distribuídos equitativamente e não a classes sociais ou hierarquias. A razão pela qual o socialismo não é tão popular quanto algumas formas de governo é a falta de incentivos. Se alguém obtém os mesmos recursos que alguém que não trabalhou tão duro, não tem sentido em trabalhar mais duro. Isso pode potencialmente levar à falha da nação, especialmente se ninguém está disposto a trabalhar duro para obter incentivos melhores. Democracia. Uma democracia é quando um país acredita que os cidadãos são os reis supremos da nação. A democracia é tão antiga quanto a civilização humana em si, mas primeiro apareceu nos ensinamentos políticos e filosóficos antigos das pessoas de Atenas. Em uma democracia, as pessoas são as que determinam os líderes e as leis da terra através de um voto de maioria. Ela também provide um ambiente no qual os direitos humanos fundamentais são respeitados e as pessoas são permitidas exercer o seu direito livre. Alguns dos países mais democráticos do mundo incluem Noruega, Suécia e Nova Zelândia. No entanto, o problema em um país democrático é que pode ser muito instável por causa de mudanças de liderança constante. Autocracia. Uma autocracia é quando apenas uma pessoa ou um partido governador tem poder supremo sobre uma nação inteira. Toda decisão que o governador autocrático faz não pode ser limitada por fatores externos. Essas decisões são absolutas e deveriam ser seguidas pelo país. O autocrata também tem total controle sobre o que as pessoas podem fazer quando se trata das suas liberdades civis. Em uma autocracia, as pessoas não têm nenhum diálogo nas ações das nações, contrastando isso com a democracia. Autocracias existiram desde tempos antigos, geralmente em monarquias absolutas, onde a palavra do rei é a lei. A União Soviética, que foi governada por Joseph Stalin, é um dos exemplos mais recentes de uma autocracia. A maior desvantagem de uma autocracia é o potencial abuso de poder pelo autocrata, que pode se tornar um ditador. Governos federais formalmente dividem o poder soberano entre um governo central e as regiões que formam parte do país. O governo central ainda é o líder da nação inteira, mas permite que as diferentes regiões ou estados possam ter controle sobre as suas ações internas. Esses estados podem ter seus líderes e leis, mas não são nações independentes. A razão pela qual o federalismo quer descentralizar algumas das funções do governo é para promover eficiência. Isso é geralmente o caso em países maiores, porque é mais fácil para territórios menores governarem por si mesmos do que permitir um governo central governar uma nação inteira. É similar à forma como o treinador principal de um time de esportes precisa delegar rolos a seus treinadores assistentes. Os treinadores assistentes têm uma sensação de independência em seus rolos, mas eles ainda estão sob a liderança geral do treinador principal. O exemplo mais comum de um governo federal é os Estados Unidos, que é sob a liderança de um presidente, mas tem senadores de diferentes estados que geram seus territórios e constituintes. Um dos maiores desafios de um formato federal de governo é a possível inequalidade econômica entre diferentes regiões, porque alguns territórios têm melhor acesso a certas resourças que outros territórios não têm acesso. Oligarquia, que pode ser traduzido como a regra dos poucos, é uma forma de governo em que apenas alguns oligarquias têm poder sobre toda a nação. Esses oligarquias vêm de grupos diferentes ou famílias que geralmente se elevam ao poder através de meios financeiros ou militares.
Os países políticos, sociais e econômicos são estabelecidos através das decisões feitas pelos oligarquias. Os oligarquias, ao contrário dos monarquias, não passam formalmente seus rolos de liderança para a próxima geração, mas ainda podem ficar em poder por múltiplas gerações, enquanto mantém seu estado financeiro ou militar dentro da nação. Os Estados Unidos é formalmente um governo federal, mas é geralmente visto como uma oligarquia por maioria das pessoas por causa da influência que grandes corporações têm nas decisões de políticos. Os oligarquias modernos geralmente surgem quando grandes firmas e negócios se tornam muito poderosos financeiramente. A parte pior sobre os oligarquias é o potencial econômico e social desigualdade entre diferentes classes. Apenas os ricos e poderosos se beneficiam das decisões feitas por seus companheiros oligarquias. República. O conceito da república resulta dos ensinamentos do antigo filósofo grego Platão, e se tornou a base de muitas formas modernas de governo. Em uma república, os povos têm o direito às ações do país, porque é acreditado que o Estado pertence aos povos, e todo mundo no Estado tem uma oportunidade igual para participar das decisões do país. É apenas pela vontade dos povos que os líderes de um país são eleitos para o posto. Os líderes de uma república são representantes dos povos, e deveriam fazer decisões que favorecem todos no Estado. Existem diferenças notáveis entre uma república e uma democracia. Em uma república, os povos possuem o Estado. Por outro lado, em uma democracia pura, os povos não possuem o Estado, mas são os líderes soberanos da nação. Um país pode ser tanto uma república quanto uma democracia simultaneamente. Por exemplo, a Filipinas é tanto uma república quanto uma democracia, mas não todos os países são repúblicas e democracias ao mesmo tempo. O Canadá é uma democracia, mas é constitucionalmente uma monarquia. Repúblicas também têm suas diferenças, porque não todas as nações são culturalmente e socialmente sujadas para uma forma de governo república, especialmente se corrupção e abuso são comuns entre os líderes. Comunista. Um governo comunista acredita no conceito de uma sociedade sem classe, e tenta alcançá-la através do controle absoluto do Estado sobre os recursos do país. O partido governador, geralmente liderado por uma figura autoritária, controla toda a decisão social, política e econômica em uma nação comunista. Países comunistas acreditam em ensinamentos de Karl Marx que uma forma de governo capitalista eventualmente se destruiria. Como resultado, o objetivo do comunismo é alcançar uma sociedade sem classe através da eliminação da propriedade privada, para que todos os produtos e serviços dentro do Estado sejam igualmente compartilhados pela população. Existem atualmente 5 países que praticam o comunismo no mundo moderno de hoje, nomeadamente China, Cuba, Laos, Coreia do Norte e Vietnã. Uma das razões pelas quais o comunismo geralmente falha é que ele é pronto a abusos e à restrição dos direitos humanos. Anarquia. Anarquias são geralmente chamadas de não-governança, porque o aspecto clave desta forma de governo é a absência de um governo central. O objetivo de um sistema anarquista é não somente descentralizar o poder do governo, mas eliminar o governo em si, para permitir que as pessoas se governem. A beleza popular é que um governo anarquista tende a ser caótico. Mas isso não é o caso, porque um dos mais importantes objetivos do anarquismo é permitir que as pessoas se voluntariam voluntariamente e livremente para ajudar um ao outro para o melhoramento da comunidade. É diferente do socialismo ou do comunismo, porque não há uma distribuição equitativa de trabalho e recursos, mas existe um direito equitativo para a self-governança. Em mais casos, as anarquias surgem de destruir um governo anterior, apenas antes de estabelecer uma nova forma de governo. Não há um governo anarquista verdadeiro hoje, mas Somália era uma anarquia antes de 2006, quando não havia governo nacional. O problema com o anarquismo é que isso pode levar a caos, quando todo mundo está apenas procurando seus próprios interesses, em vez de ajudar um ao outro. Em uma forma de governo presidencial, há uma separação entre as diferentes branchas do governo, permitindo que a brancha executiva tenha roles separados da legislação. O presidente é o chefe da brancha executiva e é assinado com a execução das leis. Enquanto isso, a legislação é a brancha responsável pela execução das leis. Governos presidenciais podem surgir de repúblicas e democracias. A maioria das repúblicas democráticas tem uma forma de governo presidencial. Alguns dos melhores exemplos de governos presidenciais são a Coreia do Sul, as Filipinas, a Nigéria e a Indonésia. Um grande desvio de uma forma de governo presidencial é que muito poder executivo em uma pessoa pode levar a abuso de poder. Parlamentar. Em um sistema parlamentar de governo, o partido com a maior representação na legislação é nominado para a brancha executiva.
O líder do partido se torna o primeiro-ministro, ou o chancelor, que aponta membros do partido para o gabinete para ter suas tarefas como membros da brancha executiva. No entanto, o Partido Geral não tem poderes executivos absolutos porque o partido oposto deve desafiar o Partido Geral regularmente. O primeiro-ministro também pode ser retirado do poder, à vontade da legislação ou do Partido Geral, através de um voto de desconfiança, se o primeiro-ministro falhar em obter suas tarefas. Sistemas parlamentares também podem existir ao lado de diferentes formas de governo, como a monarquia. O Japão é uma monarquia constitucional, com uma família real agindo como líderes simbólicos, mas tem um governo parlamentar, liderado por um primeiro-ministro. O problema com uma forma de governo parlamentar é que ela falha para proporcionar um estado de governo instável, porque o partido oposto sempre tentará desafiar o Partido Geral, levando a conflitos sem fim. Uma forma de governo constitucional é quando uma Constituição atua como a fundação das leis e sistemas do país. É a Constituição que define os limites e funções de um governo. Na maioria dos casos, a Constituição é enactada para ampliar a vontade dos povos. Governos constitucionais vêm em várias formas. Por exemplo, o Reino Unido é uma monarquia constitucional que define os limites dos poderes dos monarcas. Estado Unido. O Estado Unido também é um governo constitucional, mas é uma forma presidencial de democracia. No entanto, a maior fraqueza de uma forma constitucional de governo é que cada sistema ou lei em lugar tem que ser consistente com a Constituição. A Constituição tem que ser amendada se leis vitais precisam ser passadas, mas são inconsistentes com a Constituição. O termo totalitário foi originalmente apoiado por Benito Mussolini, que liderou o Estado fascista da Itália durante seu reino dos anos 1920 até os anos 1940. Totalitário. Um sistema totalitário de governo é quando o governo procura controlar tudo dentro do país. Isso não só inclui as questões políticas e econômicas do país, mas também as crenças e valores dos cidadãos. Teoreticamente, a liberdade dos cidadãos em um regime totalitário é suprimida. O governo totalitário aborda a crença de que tudo dentro do Estado deveria cair sob controle do Estado e que ninguém no Estado deveria ir contra o Estado. Um dos melhores exemplos de um regime totalitário nos tempos modernos é a Coreia do Norte, que segue uma república totalitária governada pela família Kim há 3 gerações. Como governos socialistas, autocráticos e comunistas, um regime totalitário é pronto para a supressão e abusos de direitos humanos.